Ok, nós estamos no ar, né? Um pequeno problema técnico aqui, mas já resolvido. Nós estamos trazendo para você as principais informações do dia. Você pode acompanhar no Facebook, você acompanha aqui na região sul da cidade em 87.9 e você também pode acompanhar no nosso aplicativo e de várias outras maneiras a nossa transmissão do programa ao vivo aqui na Mais FM. Bom, nós começamos destacando as notícias nacionais. Para Planalto, Temer deve evitar briga com Roberto Jefferson e com o PTB. Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, foi indicada para ministra do Trabalho, né? Isso deu uma série de desentendimentos, aí, inclusive judiciários, mas o desfecho deve ficar para o Supremo Tribunal Federal. Essa é a opinião dos assessores do presidente Michel Temer. Bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Essa notícia é um desdobramento desses últimos 5 dias, né, onde o presidente Temer insiste em nomear como ministra Cristiane Brasil, que é a filha do Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB. E todos nós sabemos que é uma articulação política que o presidente Temer está fazendo nesse momento para, obviamente, fortalecer o grupo de deputados federais que possam estar apoiando a reforma da Previdência que, insistentemente, no ano de 2017, o presidente Temer tentou colocar em votação, mas não conseguiu. Então, agora, com essa nomeação da Cristiane Brasil, do PTB, seria uma das formas de poder contemplar o PTB, contemplar os deputados federais do PTB e, obviamente, criar aí uma musculatura maior política para o ano de 2018. O problema é que a Cristiane Brasil tem problemas, né, e ela foi indicada para ser ministra do Trabalho, e tem problemas exatamente nessa área dentro da sua história, onde ela teve problemas, uma sentença contra ela de 2 motoristas, de ex-motoristas que ela teve, tal. Ou seja, tem um questionamento jurídico, e uma liminar fez com que suspendesse a nomeação da ministra ontem. E, obviamente, criou um mal-estar muito grande, até porque existe uma interferência direta do Poder Judiciário, um juiz federal do Rio de Janeiro deu uma liminar, e o Palácio do Planalto, por exemplo, imaginou que essa liminar seria caída ontem mesmo, né? Seria derrubada. E os próprios prefeitos, deputados, o pessoal do PTB, tudo lá na porta do Palácio do Planalto, esperando a posse da ministra, esperando cair essa liminar, para que pudesse dar posse à ministra Cristiane Brasil. E isso não aconteceu. O importante é que foi mantido, a Justiça manteve a decisão, manteve a liminar, e agora o presidente Temer ficou numa saia justa. Por quê? Porque se ele pede para substituir a Cristiane Brasil, ele pode se indispor com o Roberto Jefferson, que todos nós sabemos que é casca grossa na política, já fez o que fez na política, na época do Mensalão, na época do Collor. Então todos nós sabemos qual é a reação do Roberto Jefferson. E ela é filha do Roberto Jefferson. Então o medo do Temer é que cria uma indisposição com o PTB. Ao mesmo tempo, não pode mandar ela embora, né, simplesmente por mandar. Ela podia substituir por outro PTB, mas vai ficar melindrado com o presidente do PTB. Então o que o Temer está apontando nesse momento? Está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, e agora você imagina, para nomear, né, um ministro, né, para dar posse ao ministro, ter que levar ao Supremo Tribunal Federal essa possibilidade de colocar o nome, o nome para o governo Temer. Pensa você se o Brasil está vivendo uma normalidade. Porque se um fato como esse, né, que é um fato político, né, isso não é um fato jurídico, né, se nós formos analisar, isso aqui não é um fato jurídico, não é algo que está sendo discutido, que em tese ou tem uma definição, não, isso aqui é um fato político, onde o Temer está querendo colocar alguém e o juiz está dizendo, essa pessoa aí é inabilitada, essa pessoa aí tem problemas, ainda mais nessa pasta. E o Temer, ao invés de aceitar isso e já criou outro fato político.
vamos levar para o Supremo Tribunal Federal. Agora, Edmar, nós estamos em janeiro. O Supremo Tribunal Federal está em recesso. Olha só. E leva-se uma questão dessa para o Supremo Tribunal Federal. Quem que vai decidir se pode ou não nomear a ministra? A presidente Carmen Lúcia. Você pensa, se a Carmen Lúcia disser ao Temer, não pode, olha a indisposição do Temer com o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, com o juiz disse. Se a Carmen Lúcia disser, olha, tá tranquilo, olha o desgaste que vai tomar a própria ministra do Supremo, até porque foi uma decisão também liminar lá do juiz. Então, criaram o imbróglio de uma bobagem, né, de uma coisa pequena, mas isso demonstra a fragilidade que é esse governo Temer, né? Quer dizer, quem hoje está sendo escolhido para ser ministro do presidente Temer, junto ao governo do presidente Temer, está desse jeito. É juntar a boiada, é juntar para poder ver se dá voto para aprovar a reforma da Previdência. É só esse intuito, não tem nada mais do que isso, ou seja, fazer favor para um para poder buscar os votos dos outros ali. Então, vamos colocar a ministra aqui, que é do PT, mas aí nós ganhamos voto todo mundo. E já está se cogitando o seguinte, na rejeição, na confirmação da ministra, da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, colocando a indisposição e a impossibilidade de admissão de nomeação da Cristiane Brasil, uma possibilidade muito grande de quem vai ser nomeado ou indicado vai ser o próprio deputado federal Jovair Arantes, de Goiás. Então, tudo isso, nesse momento, está sendo, né, hoje, uma quarta-feira, com o Supremo Tribunal Federal em recesso, com a Câmara Federal em recesso, com o Congresso em recesso, o Temer discutindo algo que poderia ter sido muito mais leve, até porque é uma articulação política dele e para o governo dele. Por falar em posse, né, falando aí sobre a posse da Eliane Brasil, o Osmar, Antônio, lá da Rádio Tupi de Porteirão, ele está aqui ao vivo com a gente, aqui acompanhando o programa pelo Facebook, e ele menciona aqui, né, ele diz que, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho, diz o seguinte, Gomide, você foi a favor de empossar o Lula naquele episódio do Messias? Diz bom dia, né? Obrigado ao Osmar Lopes de Lima. Ele lembrando aquele fato do Lula, que foi indicado ministro, que também houve a interferência judicial e acabou ele não sendo indicado, não sendo empossado pela Dilma. Não, isso não é questão de ser a favor ou ser contra, né? É o que determinava a lei naquele momento e a interpretação. Aí houve a interpretação, que parecia um fato jurídico, mas que era político, né? Eles tentando colocar que o Lula não poderia tomar a posse, até por uma interferência também, porque a competência naquele momento era da presidente da República, a Dilma, né? Aí houve uma interferência do Poder Judiciário e o presidente Lula não tomou posse. Só que, caso contrário, as duas denúncias que nós tivemos contra o presidente Temer, que o Poder Judiciário fez vista grossa, e também as nomeações do Moreira Franco e também do Padilha, que estão do lado do presidente Temer, inclusive do lado da denúncia de organização criminosa, também o Supremo Tribunal Federal não interferiu. Então, é importante a gente ressaltar que são dois pesos, duas medidas. Se aquela forma que foi tomada para o presidente Temer, para o presidente Lula, poderia acontecer, também deveria ter acontecido agora, né? Junto ao Moreira Franco, ministro lá do Temer, junto ao Eliseu Padilha, ministro do Temer, e também contra as duas denúncias. Então a gente percebe nitidamente que hoje existe uma forma equivocada, um complô, uma forma direcionada, seletiva, para poder condenar o presidente Lula, assim como foi aquele golpe parlamentar articulado por Eduardo Cunha na Câmara Federal e por Temer. Ok, obrigado aí a participação do Osmar Lopes, né? Se você também quer participar, tá aberto o nosso espaço aí, fique à vontade. Um abraço, aproveitando já que tá mandando abraço, mandar um abraço para a Ludmila Rodrigues, Adriana Pereira, que diz bom dia aqui, bom dia Gomide, bom programa para vocês, ótima quarta-feira. A Ângela Cotrim também está com a gente, o Vilney Martins, o José Justino Filho,
pessoal que já está conectado aqui pelo Facebook. Obrigado. A Lorena Montoril também conectado com a gente, né? O pessoal da Mesas MP, né? O meu amigo Silvio, e muitos outros, né, conectados aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falando aqui, dando moral para quem está com a gente. Bom, o G1 traz uma matéria, uma manchete hoje pela manhã, Antônio, eu achei interessante, falando sobre o preço médio do combustível. Segundo o G1, o preço médio do combustível sobe para R$ 4,15 na primeira semana do ano. Na verdade, aqui em Anápolis nós temos combustível na faixa de R$ 4,30, R$ 4,40, né? Então, são vários os aumentos, sucessivos aumentos que nós tivemos aí nos últimos meses, e o G1 está trazendo essa manchete já subindo na primeira semana do ano. O que nós estamos vendo aí é uma economia que é pintada na televisão de um jeito, né, onde diz, olha, agora está começando a equilibrar, está começando a gerar emprego, está recuperando, aí o ministro da Fazenda vai na televisão e diz, olha, os índices estão melhorando. Só que, na realidade, nas cidades onde nós estamos vivendo, o gás está aumentando, a gasolina está aumentando, o aluguel está aumentando e o salário mínimo está diminuindo. Esse é o sentimento do povo brasileiro. Geração de emprego zero, né? Nós estamos aqui vendo a população sofrer por falta de emprego. Aqui em Anápolis, o que nós temos visto de pessoas que não estão dando conta de pagar aluguel da sua casa porque não tem um emprego é muito grande. E eu recebo 3, 4 reclamações diárias do gabinete, por telefone, pelo WhatsApp, dizendo, Antônio, não tem nada aí que possa me ajudar, não tem nada aí que você possa interferir em alguma empresa, que eu possa arrumar um emprego. Isso é diário. Então, esse sentimento de que realmente nós estamos perdendo cada vez mais o poder aquisitivo, o poder de compra, isso é real. Essa é uma crise não só econômica no país que nós estamos vivendo hoje, que é, obviamente, reflexo do mundo, tal, tudo bem. Mas aqui no país, nesses últimos 2 anos, nós estamos vivendo também uma crise política de um grupo que está à frente do poder, que está voltado apenas pensando em ajuste fiscal. Esse grupo do grupo, presidente Temer, junto com o PSDB, junto com democratas, que hoje governam o nosso país, eles pensam apenas em um grupo. Eles não pensam na população. Porque se pensasse na população, o salário mínimo não teria aumentado, aliás, não teria reduzido, né, da forma como eles fizeram, até porque ele já estava aprovado há um ano anterior e eles diminuíram R$14 do salário para o dia 1º de janeiro. Então é importante a gente ressaltar que esse aumento novamente da gasolina, esse é o 8º aumento de 2017 para 2018, é o 8º aumento. O gás de cozinha subiu 72% em 2017, 72% do aumento de gás de cozinha. Então isso não é pouco. Para quem dizia que era exatamente o Temer, o PSDB e o Democrata, dizia, olha, se tirar a Dilma, nós vamos resolver o problema do Brasil. Pois é. Aqui é pessoal que batia a panela, vestia a camisa da seleção brasileira e que dizia que não podia aumentar a gasolina, não podia aumentar o gás. Cadê esse pessoal? Essa é uma questão. Então nós estamos vivendo hoje, não é só a crise econômica. A crise econômica é consequência de uma crise política. E essa crise política é o quê? É uma insatisfação do povo brasileiro em poder enxergar um poder lá no Palácio do Planalto que não representa a vontade da população brasileira. Enquanto o povo está querendo discutir saúde, enquanto o povo está querendo discutir melhor a educação, enquanto a nossa cidade está querendo discutir segurança, lá no Palácio do Planalto estão querendo fazer a reforma da Previdência, querendo aumentar a idade para o aposentado, querendo aumentar a contribuição das pessoas trabalhadoras em pelo menos 40 anos para poder ter aposentadoria integral. É isso, a dissintonia, a falta de contato daquilo que está acontecendo em Brasília com aquilo que está acontecendo na nossa cidade é muito grande. Por isso, esses aumentos, eles acontecem sem perguntar a ninguém. Por quê? Porque a crise política está instalada, o presidente Temer não é candidato a nada, então tudo que ele fizer ali é para ele só, ou seja, no dia 31 de dezembro ele está indo embora e o que ficar, ficou.
É por isso que nesse ano de eleição nós precisamos ter muito juízo para podermos ver para que caminho realmente nós queremos o Brasil. Nós queremos continuar com esse governo, com o grupo que está aí, do Temer, para podermos apenas fazer ajuste fiscal, ou nós queremos crescimento econômico com desenvolvimento social, onde nós podemos ter programa Minha Casa Minha Vida, podemos ter creche, podemos ter UPAs, podemos ter asfalto, podemos ter parques ambientais. É esse o dilema que nós vamos viver em 2018. E é esse o debate político que nós vamos viver em 2018. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, perdido. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta então com mais informações para você. Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 991288581. 991288581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Em boca fechada não entra mosquito, mas em vasos de plantas, pneus e outros recipientes que acumulam água, o mosquito entra e o estrago é grande. Cuidado com o Aedes aegypti. Ele voltou com força total, transmitindo chikungunya, dengue e o temido Zika vírus. Proteja-se, limpe o seu quintal e converse com seus vizinhos para que façam o mesmo. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Anápolis. Anápolis é Notícia. Você bem informado. Edmar Silva, Antônio Gomide. Estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de quarta-feira, hoje 10 de janeiro de 2018. Quero abraçar aqui a minha amiga Beth Fernandes, que está conosco aqui pelo Facebook, também o nosso amigo jornalista Henrique Morgantini, que amanhã estará conosco aqui no Goiás é Notícia, a Maria Nova da Silva também assistindo e a doutora Ana Cláudia Dezen também assistindo, acompanhando o nosso programa pelo Facebook, além de muitas outras pessoas que nós algumas já mencionamos aqui, né, e à medida que o programa vai avançando, a gente vai
registrando a participação de cada um, pedindo a você que está conosco para que você compartilhe, né, curta, dê a sua opinião, fale aí alguma coisa que você acha que é interessante ser tratado no nosso programa, e nós vamos, você vai nos ajudar, né, a pautar o programa desta quarta-feira. É isso aí. Bom, o Rodrigo Maia, Antônio, segundo o jornal Estadão, ele monta a equipe e tenta formar alianças de olho no Planalto. O Jornal Popular aqui de Goiás também, falando sobre o mesmo assunto, diz: por Planalto, Maia agenda viagens e faz articulações com 4 partidos, né? Ele assumiu a candidatura, faz articulações com o Partido Progressista, com Solidariedade, com o PSD, com o PR e também com o PRB. E ainda sonha com a participação de parte do PSDB e do MDB na sua campanha. E ontem ele recebeu um telefonema, sabe de quem? Do Aécio Neves. Né? Dizendo, tá força, vamos nessa. Aí ele vai ter um apoio muito grande, principalmente se sair abraçado na foto com o Aécio Neves. Em Minas Gerais, então, o Aécio Neves está com uma popularidade imensa, sabe? Se ele chegar lá abraçado com o Aécio Neves, é capaz que ele vai preso. Né? Então, o Rodrigo Maia, que hoje é o presidente da Câmara Federal, ele, obviamente, está articulando a sua candidatura à possibilidade, né? Então, ele está aí com a tendência e mexendo os seus pauzinhos nesse mês de janeiro, que é recesso lá em Brasília, mas mexendo para que o nome dele seja também um dos nomes colocados para candidatura à presidência da República. O Rodrigo Maia, como disse que é presidente da Câmara, ele é do Partido Democratas. Ele foi um dos articuladores com o presidente Temer para safar o presidente Temer daquelas 2 denúncias. Ele foi o grande articulador que ajudou o presidente Temer a fazer com que aquelas denúncias que tinha contra ele, para que não chegasse ao Supremo Tribunal Federal e que não fosse julgado ali no Supremo Tribunal Federal, o Rodrigo Maia teve um peso importante em buscar apoios de deputados, né, junto ali aos partidos políticos que fazem e dão sustentação ao governo, mesmo o governo do presidente Temer fragilizado do jeito que estava, mas quando tem-se a caneta na mão e quando faz-se o balcão de negócio, como foi feito do Temer com os deputados, aí os deputados gostam. E quem foi o articulador dessas negociações? Foi exatamente o Rodrigo Maia. Então, ele, nesse momento, ele está com o Temer na mão. Por quê? Porque o Temer precisa de aprovar uma série de projetos na Câmara Federal, precisa de aprovar a reforma da Previdência e passa por quem? Pelo Rodrigo Maia. Então, toda essa conversa já está acertada. E o Rodrigo Maia, em contraponto, está dizendo o seguinte para o Temer: olha, se der tudo certo aqui, esses partidos que estão aqui já e já estão apoiando você, Temer, nessa base, toda aquela negociação que nós fizemos para te livrar lá das denúncias, esse pessoal pode ficar comigo e me apoiar para a presidência da República. Esse é o pensamento do Rodrigo Maia. Por isso ele está procurando quem? Está procurando o Partido Progressista, o PP, está procurando Solidariedade, está procurando o PSD de dado, está procurando o PR, está procurando o PRB. Esses partidos são os partidos que hoje foram negociados e que esses deputados têm negociações com quem? Com o presidente Temer. Aquele balcão de negócio que o presidente Temer fez para se livrar das denúncias é exatamente esses partidos e mais alguns. PSDB, foi dividido, né? Então, nessa conta, né, nesse pensamento, é que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, busca e tenta colocar o seu nome, ontem ele deu uma entrevista no jornal O Globo, onde ele colocava com toda clareza, dizendo: olha, meu nome está à disposição. E mais do que isso, a candidatura à presidência da República, hoje nós estamos vendo aí no Brasil uma avenida. Esse foi o termo que ele usou. Ou seja, qualquer um pode entrar nessa avenida e ganhar essa maratona. E ele, Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, tenta colocar o seu nome em apreciação nessa candidatura para 2018. Se isso vai dar certo, é outro ponto, né? Isso é importante que ele coloque o nome, até porque as pesquisas, né, podem aferir aí quanto que o povo brasileiro conhece Rodrigo Maia. Outra interessante que o Jornal Popular traz é o seguinte, que o vice
vice de Rodrigo Maia pode ser o mineiro, o ex-governador mineiro, Antônio Anastasia, que é ligado ao Aécio Neves. Sim, eles estão buscando aí. O Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro, é um grande colégio eleitoral, e buscam outro colégio eleitoral grande, né, que é o estado de Minas Gerais. Né? Ele esquece que São Paulo, né, nesse contexto político, nesses últimos 40 anos do Brasil, São Paulo nunca ficou fora dessa disputa. Né? Então, ele vai estar inovando. Né? Essa palavra inovar, aqui em Anápolis, o pessoal pensou que ia dar muito certo, acabou não dando muito certo, não. Mas vai que o do Rodrigo Maia lá dá certo, né? Pois é. Você falou em São Paulo o Alckmin dá o tom da campanha, quer dizer, o Alckmin não desistiu da ideia de ser candidato, né, embora tenha oposição dentro do próprio PSDB, mas o Alckmin, ele continua insistindo em ser o candidato desse grupo, né? O Alckmin continua insistindo em dar o tom da sua campanha. O Alckmin colocou o nome já há algum tempo, o Alckmin se dispôs, inclusive, a resolver um grande problema do PSDB, que era a presidência nacional do PSDB. Você lembra que estava disputando lá o Tarso Gereissati contra o Marconi Perillo aqui, quer dizer, o Marconi Perillo representando esse grupo do Aécio Neves e o Tarso Gereissati representando o grupo do Fernando Henrique Cardoso. Então houve uma disputa, e para que acabasse com essa disputa, para que não houvesse um racha no PSDB, inclusive com indisposição em apoio ao presidente Temer, dividido totalmente a bancada ali em apoio ao presidente Temer, o PSDB colocou o Alckmin como algo que fosse solução. Só que à medida que o Alckmin assumiu a presidência, gerou um ciúme muito grande. E quem mais está literalmente fritando o Alckmin, o Geraldo Alckmin, para a presidência da República, é o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que deveria ser exatamente o que deveria estar contemporizando. Então, todas as entrevistas que nós estamos vendo do Fernando Henrique Cardoso, nesse momento, ele questiona o Geraldo Alckmin em tudo, para, obviamente, desgastá-lo. Né? O que nós estamos percebendo é que o Geraldo Alckmin vai ter uma dificuldade muito grande, ainda mais com essas denúncias que houveram. Já tinha as denúncias da relação à construção do metrô, tudo isso é dentro do governo do PSDB. Ontem nós tivemos aí a denúncia contra o Serra, de dinheiro na conta, de 53 milhões de reais que foram repassados para o Serra, e isso é uma delação premiada, não é de ontem, é uma delação premiada da Odebrecht, lá de julho do ano passado, e só agora essa delação aparece. É impressionante como os meios de comunicação são seletivos. Né? Essa denúncia contra o Serra, por exemplo, olha a situação diferente que poderia estar acontecendo com relação ao governo Temer, com relação à questão do Aécio, com relação à questão do PSDB, com relação à posição política que nós vivemos no país hoje, inclusive com relação às próprias denúncias contra o Lula. Né? Lá em julho, tem uma delação que diz que o Aécio pegou 53 milhões de reais e que tem uma conta, a forma como foi feito esse repasses para a campanha de presidente, mas repasse para a campanha de governador, lá atrás, em 2002. Olha, lá atrás. Então, isso tudo vem agravando a situação dentro do próprio PSDB. E acaba o Geraldo Alckmin hoje não tendo condições de abraçar toda essa situação. Já tem o desgaste do Aécio, né? O pessoal já eliminou o Aécio, agora vem o desgaste do Serra, que está colado ali, né, junto ao PSDB em São Paulo. Então, tudo isso tem verdadeiramente uma dificuldade muito grande. Apesar do Alckmin tentar aí buscar o espaço, dentro do próprio PSDB, existe aí uma disposição de fritar o nome do Geraldo Alckmin e tentar buscar um nome diferente do Alckmin para disputar as eleições do PSDB. O importante, Edmar, é que nesse momento, as pesquisas que nós temos visto, essas 14 pesquisas que aconteceram nesses últimos meses no Brasil, se as eleições fossem hoje, o PSDB não estaria nem no segundo turno, não estaria disputando o segundo turno para a presidência da República. Isso é importante ressaltar. Ok. Bom, vindo aqui para Goiás, o Jornal Popular diz o seguinte, que a saúde de presos pode ficar com o OS, Serviços Administrativos, Serviço de Saúde e Assistência Social dos presos,
podem ser transferidos para as famosas organizações sociais. É interessante, né, no momento de crise na segurança do Estado, né, a solução que o Estado acha, que o governador acha, é terceirizar a questão da saúde e administração e assistência social dos presídios. Como diria né? É na crise que se ganha o dinheiro, né? Então é a situação, né? Vamos gerar crise, porque aí alguém vai apresentar uma solução que é uma solução financeira, né? Em vez de se pensar na segurança, olha, a presidente Carmen Lúcia esteve em Goiás e ela não deu conta de entrar no presídio porque ela sentiu-se ameaçada. Alguém disse a ela, falou, olha, é perigoso ela entrar aí para conhecer esse lugar. Ontem a presidente Carmen Lúcia apareceu no Jornal Nacional visitando um presídio lá do Paraná, inclusive compartilhando com os presos um momento ali de almoço, um momento de refeição, onde ela pegou num copo, alguém chegou e conversou com ela, disse, olha, a senhora veio aqui, qual que é o intuito da senhora em estar conhecendo aqui o nosso presídio do Paraná? Isso aconteceu ontem. Ela esteve lá conversando. Aqui em Goiás foi diferente. Os próprios, o governador, o próprio comandante, o secretário de Segurança Pública disse, não é bom só ir lá não, porque pode acontecer um atentado. Se as próprias autoridades nossas não dão conta de entrar no presídio, pensa que forma é lá dentro. Pensa de que jeito estão os presos nesse momento. Qual é o diálogo que existe de preso com a autoridade, ou qual é a autoridade que verdadeiramente possa estar administrando esse presídio. E esse é o momento que nós estamos vivendo em Goiás. Né? Mas em outros presídios também são assim. Eu também imagino que sejam assim. Agora, nós estamos vivendo isso em Goiás. E ontem ainda teve a fuga lá dos menores, né? Ainda já... De inserção. Lá de reinserção social, quer dizer, nós tivemos ainda a fuga, né, dos jovens lá da cadeia. Então, assim, é importante a gente ressaltar que essa questão da segurança, a política desenvolvida do Estado de Goiás, para poder fazer qualquer tipo de ressocialização, ela nunca existiu. Nós não podemos falar em ressocialização de algo que nós estamos vendo duas facções criminosas agora colocadas frente a frente, Comando Vermelho contra o PCC, dentro dos presídios de Goiás, e a ministra que vem aqui vistoriar, conhecer o próprio presídio, para poder ver quais essas condições dos presos estão ali, ela não pôde ir lá porque ela foi orientada, porque poderia ter um atentado contra ela. Imagine nós, povo goiano, que estamos aqui na planície, que estamos aqui como mortais, o que nós podemos esperar dessas pessoas que estão hoje na cadeia e que já estão no semiaberto, que já estão convivendo com a sociedade e que uma presidente do Supremo, que um governo não pode sequer conversar ali para ver a situação daquele local. Né? É esse local que segura os presos, que prende os presos, que é o chamado ressocialização. É ali que eles vão melhorar a vida deles, pagar a pena, melhorar para poder sair para a sociedade. Se lá você não pode nem visitar, não pode levar autoridade, não pode entrar, porque eles disseram aqui quem manda somos nós. Quem disse isso é o PCC e o Comando Vermelho. Se não pode entrar as autoridades, o que está se fabricando ali dentro? Ok. O Jornal Popular, você mencionou aí, o sistema, ele traz a matéria aqui sobre o sistema socioeducativo, que tem muitas fugas em um único dia. 11 adolescentes infratores usaram ferros que compõem a estrutura do prédio para render agentes e conseguir escapar. Situação de unidade é precária com um cotidiano violento, né? Então, esse é o quadro do Centro de Reinserção Social dos adolescentes, jovens e adolescentes. Segundo a matéria aqui, um termo de ajuste de conduta, TAC, foi feito entre o Estado e o Ministério Público de Goiás em 2012. Previa uma série de melhorias no sistema socioeducativo que não foram cumpridas. Segundo o promotor do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Públio Lentulus, uma equipe está analisando o caso
para averiguar tudo que não foi cumprido. Ou seja, né, então é um problema que vem de longa data, que o próprio Ministério Público já entrou no circuito aí, fez o acordo, né, o TAC, e, segundo o promotor aqui, esse TAC não foi cumprido. É um verdadeiro ataque, né? Porque o que nós percebemos é que desde 2012 existe uma concordância para poder ter melhorias nesse quadro de ressocialização, e isso não acontece. E é falta de investimento de quem? Do governo do Estado. Essa verba é a verba do orçamento, né? Quem tem que investir, quem tem que aplicar, quem tem que fazer os convênios, buscar verbas do governo federal, mas quem tem que fazer as obras é o governo do Estado. E isso não acontece. Nós temos um exemplo aqui em Anápolis. Nós temos um presídio que está ali no meio do mato, na saída para Corumbá, que serviu para abrigar uma rebelião dos presos em Aparecida, e que nós temos uma cadeia pública que, mesmo devolvendo os presos para Aparecida, agora, com a cadeia pública que cabe 280, que tem 700, 800 presos, o presídio que está aqui, que serviu para Aparecida, não serve para colocar os presos da cadeia pública de Anápolis lá dentro, nem para acalmar. Há 20 dias atrás, nós tivemos 2 execuções de agentes de segurança ali da cadeia pública. O cidadão saiu do serviço e foi executado dentro do carro dele, com 20 tiros dentro do carro dele. 2 agentes, 2 em horários diferentes. Um foi de manhãzinha e o outro foi à tarde na porta da casa dele. Isso aqui em Anápolis. Então, se o governo do Estado, que tem um presídio aqui dentro, não dá conta sequer de administrar e dizer, olha, nós precisamos passar os presos para cá, precisamos diminuir isso aqui, precisamos melhorar as condições, precisamos garantir aqui uma ressocialização. Quer dizer, se a administração e o Estado não dá conta de fazer isso, mesmo com o prédio semi-pronto, como é o caso aqui, a prefeitura doou o terreno, entregou o projeto, pediu para fazer, não deu mais a desculpa que o governo do Estado queria fazer, mas não tinha terreno para fazer. Não, nós, como prefeito, doamos esse terreno. Passamos na Câmara Municipal, como prefeito doamos, passamos na Câmara, cedemos e liberamos para o Estado fazer. Construíram, mas não entregaram. E isso já tem o quê? 4, 5, de doação do terreno tem 8, vai para 9 anos. Né? De construção, já tem pelo menos 3. E está lá o prédio no meio do mato. Esse ano de 2018, só está faltando o governador Marconi pedir chegar aqui, Zé Hélito e tal, e começar a soltar foguete lá dentro daquele presídio, para dizer, ó, gente, pode trazer a moçada aí, porque agora nós vamos entregar o prédio. Só está faltando isso. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Caixa é o banco das loterias. Além de alimentar o sonho dos apostadores, elas destinam bilhões de reais por ano para as áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança, educação e saúde. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender as loterias. Defenda a Caixa você. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto
pela internet. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Antônio Gomide. Isso aí, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, agradecendo aqui o Geraldo Gomes, que está se manifestando aqui no Facebook, abraçando também o Igor Batista, lá do bairro de Lourdes, está sempre com a gente, a Lucimar Batista Mendes Borges, também desejando um bom dia, a Kênia Pires, deixa eu ver, a Maria Nova da Silva, já falei, né, o Henrique Borgatini está com a gente também aqui, tem mais, deixa eu ver aqui, tem mais alguém aqui, o meu amigo Eibe Pires, né, o cantor Eibe Pires, acompanhando o nosso programa. Um abraço para você, Eibe. E é isso aí. Muita gente acompanhando aqui pelo Facebook, né, também no WhatsApp. A gente tem feito a nossa, encaminhado para a nossa lista de contatos o programa em podcast, né? E muitas pessoas ouvem também o nosso programa pelo WhatsApp. No WhatsApp tem a vantagem, né, que você pode ouvir na hora que tem tempo. Ontem estava conversando com um ouvinte, o Ricardo Bastos. Ele diz: olha, eu ouço na hora que dá o tempo, eu ligo lá no WhatsApp, na hora do almoço, acompanho, e é muito legal ouvir pelo WhatsApp. Então é isso aí. Pessoal que ouve pelo WhatsApp também, o nosso abraço. Se você quer receber o nosso programa, é só encaminhar para a gente o seu celular, né, o seu número. O nosso aqui da Mais FM é 9529-4013, é o WhatsApp da Rádio Mais FM. Você pode entrar em contato conosco, né, ou deixar, né, de alguma maneira para que a gente possa acrescentar o seu nome aqui na nossa, no nosso grupo do WhatsApp, né? Nosso grupo de WhatsApp, que antes era Anápolis é Notícia, mudou para Jornalismo Rádio Mais FM, né? Porque agora nós temos outros programas, inclusive amanhã, a partir das 8 da manhã, tem o programa Goiás é Notícia, e na sexta-feira também, às 8, o programa Voz de Anápolis. Então, muitas informações para você aqui na equipe de jornalismo da Mais FM. Bom, Antônio, uma reclamação recorrente, nós temos recebido muitas reclamações, e essa semana o jornal A Voz de Anápolis fez uma matéria, né, aliás, sobre uma cratera, um buraco lá na Rua Barão do Rio Branco, e que tem mais de uma semana, né? O Felipe Holmes fez essa matéria já, acho que tem mais de uma semana. Ontem, o Jornal da TV Anhanguera deu destaque para esse buraco, um buraco que foi aberto ali na Barão do Rio Branco, que incomoda os comerciantes. Os comerciantes, né, estão sendo prejudicados porque têm dificuldade de acesso ao comércio e oferece riscos para motoristas e pedestres. Agora, o detalhe é que não é só na Barão do Rio Branco, né? A cidade inteira está esburacada, nesse tempo de chuva a coisa se complica e a população reclama, né? Os nossos ouvintes reclamando aqui do excesso de buracos na cidade. Infelizmente nós não temos visto, né, um pronunciamento do prefeito, qual é a ação emergencial que ele vai fazer, né, porque tem muito buraco na cidade. O que me intriga muito, Edmar, é a forma, por exemplo, como está sendo dado o andamento dessa obra da mobilidade em Anápolis. O prefeito, ele, para dar andamento a essa obra, uma obra importante, que é o plano de mobilidade,
que vai ampliar, fazer os corredores exclusivos, né, a questão do viaduto, ele deixou por conta da empresa para que ela faça todas as intervenções e não tem nenhum acompanhamento da prefeitura. Você não vê nenhum acompanhamento da prefeitura em relação às intervenções viárias da cidade. Então você vai lá na Brasil Norte, tem caminhão da empresa que está fazendo o plano de mobilidade, e parece que a empresa ela não precisa respeitar o trânsito, não. Parece que a empresa ela é isenta, ou seja, todo mundo que está ali, que está trabalhando, que vai e volta para o serviço, vai para casa, tem que almoçar e tal. Não, a empresa, ela se acha no direito seguinte, se precisar um caminhão atravessar lá na Brasil Norte e deixar lá o dia inteiro, ela deixa. É como se eu tivesse, não, eu estou trabalhando, então aqui eu não preciso, eu posso estacionar no lugar errado, eu posso estacionar atravessado, eu posso estacionar em cima da calçada, eu posso colocar 2 carros aqui no mesmo perfil, numa mesma direção e ocupando a mesma faixa. Ou seja, ora, meu amigo, a empresa ela precisa respeitar o cidadão. Mais importante do que a obra é o cidadão. As pessoas que estão passando ali, elas estão trabalhando. Elas estão e têm o direito de ir e vir. A empresa precisa trabalhar de comum acordo com a cidade. Não é a cidade que vai se adaptar a ela, não. E aqui eu estou dizendo de alguém que participou, já tive essa oportunidade de fazer discussão com essas empresas, tive a oportunidade, inclusive, de mudar comportamento de empresas que achavam que era só chegar e eles aqui mandavam. Não, nós sempre discutimos isso na mesa. Por quê? Porque é inadmissível. Por exemplo, nós temos uma obra aqui no Jundiaí, desse plano de mobilidade, onde está sendo feito alguns bueiros, né, algumas captações de água pluvial, que é descendo a JK para chegar até na Mazílio Lino. Se você vê a forma como a empresa trabalha, olha, é um absurdo. Eles colocam os cones totalmente atravessados, os caminhões na contramão, o caminhão só tem uma mão descendo ali a Avenida Mazílio, eles colocam são só 2 faixas, eles colocam um caminhão virado na contramão e deixa lá, é meio-dia, pessoal preocupado para ir para casa. Não, tá tranquilo, nós estamos trabalhando. Meu amigo, quem está passando ali também está trabalhando. Então a prefeitura, ela precisa dar atenção ao cidadão. As empresas trabalham para a prefeitura. As empresas ganham da prefeitura, recebem da prefeitura. Nós, obviamente, temos a consciência de que uma empresa trabalhando dentro da cidade, principalmente no trânsito, vai causar problema. Agora, abandonar, como aconteceu e está acontecendo aqui em Anápolis, para que a empresa coordene esse trabalho, você não vê nenhum agente de trânsito acompanhando essa empresa no sistema viário. Qualquer interdição, seja para fazer um bueiro, seja para fazer uma interrupção numa avenida, a empresa mesma é que faz. Ela tem autonomia para isso. Ela faz o que quer. Se ela precisar botar 50 homens lá, ela bota os 50 homens, seja qualquer hora. Se é 9 horas da manhã, se é 10 horas, se é 1 hora da tarde, se é meio-dia. Ela não está nem aí. E, obviamente, isso não pode ser uma regra. Isso não é uma regra, né? Isso acontece aqui em Anápolis. Porque o que nós estamos vendo é que a prefeitura, ela entregou a obra para a empresa e a empresa faz o que quer. E nós estamos pagando um preço muito alto, né? Muito alto. Ali na Avenida Brasil Norte, estamos vendo isso. Na Avenida Brasil Sul, nós estamos vendo isso. Na Avenida JK, nós estamos vendo. E vimos isso também ali na Universitária. Então, não estou falando de um lugar. Assim como nós estamos com um buraco ali na Barão do Rio Branco, que depois de uma semana falando, insistindo, a Voz de Anápolis falando, botando na rede social, aí veio a TV Anguera, filmou. Quer dizer, agora que estão acordando. Então, é muito lento a reação da administração naquilo que acontece na cidade. É poucas obras que tem. E as obras que tem não tem controle, principalmente as viárias, não tem controle da prefeitura.
Ok. O pessoal continua reclamando, né? Muita gente ligando e participando aqui nas redes sociais, Antônio, sobre a questão da cobrança da limpeza dos lotes particulares, né? Falamos aqui ontem, no Diário Oficial da semana passada, uma lista de mais de 5 mil pessoas sendo cobradas de limpeza de lotes, né? Continua a reclamação do pessoal, o pessoal dizendo, olha, não limpou meu lote, né? Não tem justificativa para essa cobrança. Tem lote sendo cobrado por 4 limpezas. Tem lote aqui que tem... aí não dá para saber se é um lote só, né? Mas é uma inscrição que tem 18 mil de débito. Né? Dependendo do lote, do lugar que for o lote, tem que estar o lote para pagar. Né? Essa é a atitude da prefeitura, né? Que ela insiste em dizer que se colocar o nome do cidadão na dívida ativa, a cidade vai melhorar. Se passar medo no contribuinte, dizer, olha, se você não pagar essa limpeza, nós vamos colocar o seu nome no SPC, nós vamos colocar o seu nome lá no fórum. Quer dizer, isso não contribui. A administração, nesse momento, comete um equívoco muito grande em fazer esse terrorismo fiscal. Né? A cidade tem arrecadado bem, o contribuinte tem colaborado, inclusive os refis que nós aprovamos na Câmara Municipal têm tido uma boa participação do contribuinte que deve ao município. Agora, ao mesmo tempo que nós estamos buscando equacionar com refis a arrecadação, essa ação da prefeitura vem na contramão. Por quê? Porque ele exige em 20, 30 dias algo que até então não estava sendo cobrado. Como é que você faz 3, 4 limpezas de um lote na cidade e junta todas essas quatro cobranças no mesmo boleto e manda para o cidadão para ele pagar em 20 dias? É claro que ele não vai ter o dinheiro, ele vai ficar inadimplente. E lá diz, se você ficar inadimplente, nós vamos meter você lá na dívida ativa. Isso aqui vai aumentar juro, 40% em relação ao ITU. Quer dizer, essa conversa é uma conversa péssima. Se nós estamos provocando os refis para ajudar a equacionar o problema de arrecadação, como é que o prefeito deixa um secretário da Fazenda tomar uma atitude dessa forma, no sentido de fazer um terrorismo fiscal, de cobrança junto ao contribuinte? Isso, obviamente, atrapalha a administração. E o que nós estamos vendo desde ontem, que nós falamos aqui, levantamos aqui, são mais de 6.500 pessoas que foram notificadas só no Diário Oficial dessa semana. Só no Diário Oficial foi publicado mais de 6 mil inscrições, nessa situação. Cidadão que teve, e a prefeitura está dizendo que limpou o lote lá em fevereiro, eles mandam com o pagamento agora, e junto. E a pergunta que fica, né? A pergunta que não quer calar. Será que a prefeitura, para cobrar do cidadão, do contribuinte, quando ela emite esses boletos, será que a prefeitura, lá no bairro desse cidadão, do lado lá, aquela área que é pública, aquela área que é da prefeitura, será que a prefeitura limpou a área dela? Será que aí no seu bairro tem alguma área, uma área que podia ser uma praça, podia ser um parque, podia ser uma creche, que podia ser um posto de saúde? Será que você tem uma área que a prefeitura está com ela está limpa? Porque se a prefeitura está cobrando, né, do contribuinte, ela precisa fazer a parte dela, dever de casa. Se não limpou, prefeito, precisa fazer o dever de casa. Primeiro o dever de casa, depois faz a cobrança. Primeiro tem que dar o exemplo. Se a prefeitura não tem feito e não fez, eu passo aqui no Arco Verde, na minha vinda aqui para a rádio, tem uma pracinha ali, um triângulozinho que é da prefeitura. Olha, 2017 não teve ninguém que passou ali nem com a foice, muito menos com roçadeira. Se o cidadão limpar aquela área ali, pode ir lá cobrar do prefeito, ele paga? Não é? Não são direitos iguais? Então, essa situação que nós estamos vivendo em Anápolis. É o prefeito dando força para o secretário da Fazenda tomar uma atitude totalmente impopular, totalmente inadequada no momento de arrecadação, onde o cidadão está pagando lá o seu refis, e ele está pressionando pelo outro lado e provocando um terrorismo, que é o quê? Mandar o nome desse cidadão lá para a dívida ativa. Isso é um equívoco da administração,
E isso, prefeito, não é aquilo que o senhor conversou com a população. Isso não é inovar. Essa inovação nós dispensamos. Ok. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu quero agradecer o Michel Feitosa. Ele diz: meu grande amigo, quero fazer um comentário sobre esses buracos. Né? O Michel concordando aqui com a reclamação dos ouvintes, né, sobre a quantidade de buracos na cidade e os problemas trazidos por essa situação. O EB Pires diz: bom dia, Edmar, bom dia, doutor Antônio Gomide, muito bacana o programa e as informações prestadas à sociedade anapolina. A Valcirene Lúcia também está com a gente, dizendo bom dia aqui para a nossa equipe do Anápolis é Notícia. Então nós queremos agradecer a todo esse pessoal que está participando com a gente, né? O Geraldo Gomes, a Lorena Montori com a gente aqui, a Kênia Pires, deixa eu ver, tem mais alguém aqui que eu não mencionei, o Benevides da Mata também desejando bom dia, a Dione Gonçalves também nos desejando bom dia. Um abraço para todos vocês, né, que nos acompanham pelo Facebook, né, e também pelos demais canais de comunicação aqui da Mais FM. Bom, Antônio, nosso tempo está esgotado, tem aí o pensamento do dia para deixar aí para o nosso ouvinte? Claro, pensamento dessa quarta-feira bonita, quarta-feira com sol. Quanto mais você sabe quem você é e o que você quer, menos você deixa que os outros lhe perturbem. Pense nisso. Bom dia. Bom dia para você. Lembrando que o nosso programa tem reapresentação às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel. Você acessa no www.radionovafm.org. Também no aplicativo do seu smartphone Android. E às 8 da noite, às 20 horas, a reapresentação aqui na Mais FM e também na Web Rádio Nova Gospel. Você recebe o nosso programa pelo WhatsApp. Você também tem acesso através do podcast, né? Você pode entrar no podcast da Apple e no Castbox, você pode baixar no seu aplicativo e também acompanhar o nosso programa através do podcast. É isso aí. Muitas maneiras de você ouvir a Mais FM, de acompanhar a nossa programação. Na sequência aqui, Mais FM, tem a Letícia Silva com o Bom Dia Alegria, né? E nós estaremos com você durante todo o dia. Você pode deixar sua informação, seu pedido, seu comentário no nosso WhatsApp, 9529-4013, né? A qualquer horário. E amanhã, no programa de amanhã, a gente estará repercutindo a sua opinião. Ok? Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM.